como estão? Espero que bem. Eu sou a Heloísa, estou mais uma vez aqui nesse projeto Fonte Viva e muito feliz de poder dividir esse espaço com vocês. A nossa lição de hoje é a lição 96, Além dos Outros. Mas antes eu gostaria de convidar a todos para uma pequena preparação, nos sentindo assim, bem próximos de Jesus, elevando o nosso coração a Deus e entregando neste momento o nosso melhor para esse aprendizado. E em nome de Deus, em nome de Jesus, nós pedimos permissão nesse momento para o nosso bate-papo de hoje, dando sempre graças a Deus. E assim como eu estava dizendo, a nossa lição 96 do livro Fonte Viva se chama Além dos Outros. Não fazem os publicanos também o mesmo? Jesus, Mateus capítulo 5, versículo 46. Trabalhar no horário comum, irrepreensivelmente, cuidar dos deveres domésticos, satisfazer exigências legais e exercitar a correção de proceder fazendo bastante na esfera das obrigações inadiáveis, são tarefas peculiares a crentes e descrentes na senda diária. Jesus, contudo, espera algo mais do discípulo. Correspondes aos impositivos do trabalho dioturno, criando coragem, alegria e estímulo em derredor de ti? Sabes improvisar o bem onde outras pessoas se mostraram infrutíferas? Aproveitas com êxito o material que outrem desprezou por imprestável? Aguardas com paciência onde outros desesperaram? Na posição do crente, conservas o espírito de serviço onde o descrente congelou o espírito de ação? Partilhas a alegria dos teus amigos sem inveja e sem ciúme? E participas do sofrimento dos teus adversários sem falsa superioridade e sem alarde? Que dás de ti mesmo no ministério da caridade? Garantir o continuismo da espécie, revelar utilidade geral e adaptar-se aos movimentos da vida são característicos dos próprios irracionais. O homem vulgar, de muitos milênios para cá, vem comendo e bebendo, dormindo e agindo sem diferenças fundamentais na ordem coletiva. De 20 séculos a esta parte, todavia abençoada, luz resplandece na terra com os ensinamentos do Cristo, convidando-nos a escalar os cismos da espiritualidade superior. Nem todos o percebem ainda, não obstante envolver a todos. Mas, para quantos se felicitam em suas bênçãos extraordinárias, surge o desafio do Mestre, indagando sobre o que de extraordinário estamos fazendo. Nossa, essa mensagem, ela vem de encontro a tudo que Jesus espera que possamos aprender no nosso dia a dia. Aliás, ele inicia, com uma passagem de Mateus, dizendo, não fazem os publicanos também o mesmo? Nos comparando aos publicanos, na verdade, que eram os cobradores de impostos, que eram aqueles que buscavam, na questão do materialismo, colocar em ordem tudo aquilo que materialmente era necessário e era importante para a política da época. E nós nos achamos politicamente corretos, porque nós temos um esquema de trabalho, e esse esquema de trabalho implica em cuidar da família, em cuidar do trabalho profissional, em cuidar da organização da casa, em cuidar dos nossos bens materiais, e fazer a caridade. Na verdade, a caridade material. Nós que já estamos em contato, Quando eu falo nós, eu me refiro porque eu acredito que quem ouve essas mensagens já entende, mesmo que seja um bocadinho assim, a importância de fazer o bem sem olhar quem e fazer o bem com desprendimento. A questão é que essa passagem, ela deixa bem clara que existe duas formas de fazer a caridade. A caridade moral e a caridade material.
A caridade material, para nós que materialisticamente, se é que essa palavra está correta, né? Mas que de forma material nos organizamos para poder sobrar espaço, para que a gente faça por nós e faça pelo outro, é fácil. Mas tolerar as pessoas, que é a forma de caridade moral, entender e perdoar, não se decepcionar, não decepcionar outro, não ser intolerante com aquelas pessoas que não pensam como nós, que não agem como nós, amar indistintamente o nosso próximo e entender que toda a humanidade é a nossa família, como Jesus deixa claro na passagem do Evangelho: quem são meus irmãos, quem é minha mãe. Enfim, qual é a forma que estamos nos posicionando diante da caridade moral? Essa que é a questão. O texto, né, que fala além dos outros, ele nos mostra claramente quando diz assim: correspondes aos impositivos do trabalho dioturno, criando coragem, alegria e estímulo em derredor de ti? Sabes improvisar o bem onde outras pessoas se mostraram infrutíferas? Se a gente for parar para analisar, nós estamos inseridos no mundo e nos deixamos levar pelo que o mundo acaba impondo para nós. Nós muitas vezes vamos no fluxo das opiniões alheias, sem parar e precisar se as nossas opiniões estão se prevalecendo, se estamos raciocinando e refletindo dentro do contexto que nos está sendo exposto, para saber se a gente está agindo da forma mais correta possível. Muitas vezes nós nos submetemos até a opinião dos outros para evitar intrigas, para evitar conflitos, mas nos esquecemos de que o mais importante não é o que entra, mas é o que sai da boca do homem, porque fala daquilo que a gente realmente é. Então eu penso que essa mensagem 96 do livro Fonte Viva, ela deixa claro para a gente fazer uma reflexão e entender se nós estamos realmente, como diz esse capítulo, esse parágrafo, nesses 20 séculos, né? Se nós estamos realmente seguindo os caminhos do Cristo, se nós entendemos a sua proposta e se praticamos o Evangelho. Porque ter o Jesus dentro de casa, né? Cumprir com o culto do Evangelho no lar, eu acho que seria o nosso grande desafio, porque ler e expressar o nosso conhecimento teórico é fácil. Agora, colocar em prática esses ensinamentos e fazer o que Jesus realmente sempre esperou de nós, quando ele falava vai, não peques mais, ele estava se referindo ao autoconhecimento, ao entendimento, a saber como lidar conosco, para saber como lidar com o próximo. Então, fica a dica e fica a mensagem, né? Além dos outros, quem somos nós de verdade? Além dos outros, o que estamos fazendo nesse planeta? Além dos outros, qual é a nossa verdadeira missão? Além dos outros, qual é a nossa verdadeira opinião sobre tudo e sobre todos? E aí implica da gente, quando estiver fazendo essas perguntas para nós mesmos, pensar assim: se eu fosse Jesus, ou se Jesus estivesse no meu lugar, de que forma ele agiria? Quais as respostas ele daria? E aí a gente vai começar a entender um pouquinho assim, o que é ser de verdade caridoso, mas entender que a caridade moral é muito mais poderosa e talvez exija muito mais de nós do que a caridade material. Espero que eu tenha contribuído de alguma forma e agradeço a todos por essa oportunidade e que possamos entender a cada um de nós individualmente para poder entender o todo e fazer com que o amor que existe dentro de nós, por mais embrionário que seja, possa tocar o coração do outro.
Fica aqui o meu até logo, até uma próxima vez e mais uma vez agradeço por essa oportunidade. Um abraço a todos, um beijo no coração.